Fala pessoal, retornei aqui para fazer mais um exemplo para vocês. Então, usando o método de eliminação de Gauss, resolvo o sistema de equações lineares. Certo? Vamos então, primeiramente, verificar a matriz dos coeficientes. Tá? Então, determinante da matriz A. Tá? Determinante da matriz A vai ficar sendo, então, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 3, 4. Copio a primeira e a segunda coluna. Bom, não vou fazer isso. Vou fazer de outra forma. Vou fazer da forma que eu costumo fazer, tá? Mas no caso, vocês fariam da forma que vocês acharem melhor, tá? Pode usar a regra de Sarro se preferir, tá? Como que é a forma que eu faço? Eu faço assim, ó, pessoal. 1 vezes 1 vezes 4, diagonal principal, vai dar 4. 2 vezes 0, note que eu peguei aqui, 2, falta mais 1. O terceiro ele está aqui, ó. Então, 2 vezes 0 vai dar 0. E agora eu preciso pegar esse, que é o 3. Daí 3 vezes quanto? Vezes 3 vezes 3, tá? Que vão ser 27. Então, mais 27. Então, diagonais principais. Menos as diagonais secundárias. Só que para fazer desse jeito é interessante que a gente apague esses riscos, por motivo de a gente não se perder, tá? Porque senão fica muito risco um em cima do outro, tá? Diagonal secundária, ó, 3 vezes 1 vezes 0, vai dar 0, tá? 2 vezes 3 vezes o 4, tá? Então a gente vai ter 8 vezes 3, ou 6 vezes 4, então 24, mais 24. E por último, U vezes 0 vezes 3, tá? Que vai dar 0. Então nós chegamos aqui, que este determinante ele vai resultar em 31 menos 24, que é igual a 7. Tá? Determinante maior que 0, então quer dizer que esse sistema tem solução determinada. Tá? Vamos lá então fazer o processo de eliminação de Gauss. Vocês devem estar se perguntando, professor, se você deu a planilha, por que você está fazendo na mão? Estou fazendo na mão porque a gente precisa aprender a fazer na mão também, né? Não é sempre que nós vamos ter, em dada situação, um computador, um Excel, né? um MATLAB, um software qualquer, um GeoGebra, tá? Para a gente conseguir resolver um sistema. Né? E às vezes a gente precisa calcular isso o mais rápido possível. Tá? Vamos olhar para esse sistema aqui e verificar algumas coisas, né, gente? Então, no primeiro passo do escanulamento, ou da eliminação de Gauss, a gente precisaria eliminar esses dois valores aqui, né? Um já está eliminado, a gente não vai precisar mexer com ele, tá? Então, a L3, ela vai permanecer sendo a L3, tá? Então, nossa primeira linha é a linha pivô, tá? A nossa segunda linha, a gente vai fazer então L2. O fator, ó, 3 dividido por 1 é 3, então a gente vai fazer menos 3 vezes a L1, que é a nossa linha pivô. Tá? E a linha 3, ela vai permanecer inalterada. A L3 vai continuar sendo a L3. Né? Eu não preciso fazer nenhuma operação com ela. Tá? Então, o nosso novo sistema, ele vai ser, mantenho a pivô, 1, 2, 3 e 3. Tá? A segunda linha, então, eu vou fazer 3 menos 3 vezes 1, que vai dar 0. Tá? 1 menos 3 vezes 2, então, menos 3 vezes 2 são 6 negativo, com 1 são menos 5. 0 menos 3, menos 3 vezes 3, então vamos gerar para nós menos 9.
Tá? 4 menos 3 vezes 3. Então, 4 menos 9 menos 5. Nossa nova L2. E a nossa L3 manteve-se. Então, 0, 3 e 4. Tá? Aqui no caso, 0 dividido por 1 dá 0. Então, não precisaria fazer nenhuma alteração. Tá? E aqui, 3. Tá? Feita a primeira parte, o primeiro sistema equivalente encontrado. Tá? Precisamos agora anular esse 3. Tá? Então, a partir de agora, a L1 a gente já não usa mais. A L2 passa a ser a nossa linha pivô. Tá? E a gente vai definir qual é a operação que a gente vai fazer sobre a L3. Tá? Então, a nossa L3 vai ficar sendo... Note, pessoal, aqui que eu vou ter 3 dividido por 5. Ó, 3 dividido por 5. Perfeito? Na verdade, 3 dividido por menos 5. Então, a gente faria menos 3 dividido por 5 vezes a nossa L2. Né? Note que eu tenho sinais de negativo. Então, essa operação ela pode ser descrita como L3 mais 3 quintos da L2. Tá? Então, a L2 vai ser multiplicada por 3 quintos, que é a nossa linha pivô. Então, vamos reescrever o sistema. Nós teremos aqui 1, 2, 3, 0, menos 5, menos 9, fazer o tracinho, 3, menos 5 e 3. Tá? 3 mais 3 quintos vezes menos 5. Tá? Gente, 3 quintos vezes menos 5, vou fazer aqui no cantinho, ó. Vai ficar 3 mais 3 quintos vezes menos 5. Tá? Vai simplificar o 5 com 5, sobrou 3 menos 3, que vai dar, então, 0. Então, a gente tem 0, 0. Tá? Próxima operação que a gente vai estar fazendo, então, é 4, né? Que é o próximo termo. 4 mais 3 quintos vezes menos 9. Certo? Neste caso, vamos gerar uma fração. A gente vai ter aqui 4 menos 27 quintos. Vou tirar o mínimo múltiplo, tá? 5 vezes 20, 5 vezes 4 é 20. 20 menos 27 é menos 7 quintos. Tá? Então, vamos ficar aqui menos 7 quintos. Opa, aqui eu coloquei o 3, não era me ter colocado esse 3 aqui. Tá. Muito bem. Agora falta o último termo, que é 3 menos, mais 3 quintos vezes menos 5. Tá? Até a gente já fez essa operação aqui logo de primeira, né? Vai simplificar, vai sobrar para a gente aqui 3 menos 3, que dá 0. Né? Então, esse valor aqui é 0. Bom, fiz o processo de escalonamento, né, ou eliminação de Gauss, cheguei na matriz triangular superior. Né? Note que abaixo da diagonal principal, todos os elementos são 0. Tá? Agora a gente vai resolver o sistema. Tá? A gente vai ter, então, pela L3, que menos 7 quintos da x3, da terceira incógnita, é igual a 0, ou seja,
x3 é igual a 0. Chegamos no primeiro valor de solução. Pela L2, nós teremos menos 5x2, menos 5x2, menos 9x3 vai ser igual a menos 5. A gente descobriu que x3 é 0. Se x3 é 0, a gente vai ter menos 5x ao quadrado, menos x2, desculpe, menos 5x2 é igual a menos 5, ou seja, x2 é igual a 1. Tá? E pela L1, ou pela equação 1, nós teremos então 1 uma vez x1 mais 2 vezes x2 mais 3 vezes x3 vai ser igual a 3. Tá? No caso, a x3 é 0 e a x2 é 1. Então a gente vai ter que x1 mais, como é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui é 0, então vai zerar, vai ser igual a 3. Então x1 é igual a 1. E nós chegamos, então, que a nosso vetor solução ele vai ser igual ao vetor formado por 1, 1, 0. Tá? Então, com a tripla ordenada, que é a solução desse nosso sistema. Tá? Vamos fazer ali no software, ver o que acontece. Vamos usar aqui a nossa planilha. Vamos trocar os valores. Então, nós temos 1, 2, 3 e 3 para a primeira linha. 1, 2, 3 e 3 na primeira linha. Na segunda linha, nós temos 3, 1, 0 e 4. 3, 1, 0 e 4. E para a última linha, nós temos 0, 3, 4, 3. 0, 3, 4, 3. Tá? Note que neste caso, a planilha ela deu um erro. Tá? Por que a planilha ela deu um erro? Por questão da divisão por zero. Tá? O que acontece nessa planilha que eu fiz a configuração? Eu tomei que ele faça a divisão do valor deste para este. Tá? Então ele está fazendo 1 dividido por 3. Por isso que dá 0,33 o fator de multiplicação. Tá? E note que quando eu resolvi, eu cheguei que o fator de multiplicação, né, seria 3 e não 0,333. Né? Eu tomei o inverso disso, que é possível também. Tá? E aqui a mesma coisa. Aqui ele está tomando a divisão entre o 1 e o 0. E não existe. Né? Então o que eu precisaria fazer? Fazer uma inversão no código nessa nosso cálculo, tá? Ou informar para o Excel, né, que essa linha ela vai ser mantida, certo? O que seria informar que essa linha vai ser mantida? Não vai ser operada. Eu redigitar essa linha, tá, nessa segunda. Aí você não precisa mexer no código, mas a questão é que aqui já está configurado, então você não vai poder salvar, porque senão você perde a configuração, tá? Então seria 0, 3, 4, 3. Ela foi mantida. Perfeito? Manteve-se a mesma linha, já que o primeiro valor já era nulo. Ou alterar o divisor. Né? Divisor por 0 não existe, ou seja, já está zerado. E ele vai chegar no final, na nossa solução, 1, 1 e 0. Tá? Então precisa fazer essa correção. Por mais que os métodos computacionais sejam muito bons, né, ele não faz essa percepção, né, que opa, já está zerado, então eu não vou precisar operar. E ele vai sempre querer operar. Tá?
tá? A não ser que eu colocasse uma condicional, né? Eu tivesse configurado aqui, se esse valor aqui for 0, mantenha-se, copie, né? Caso contrário, faça a operação. Poderia ter feito isso? Poderia. Não fiz, tá? Mas quem gosta de linguagem de programação aí pode pensar em estar desenvolvendo, né, essa relação aqui, tá? Pessoal, então tá aqui a resolução dos exercícios que ficaram da aula passada. Grande abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso momento síncrono para estar falando no método, então, de Gauss-Seidel para resolução de sistemas lineares. Grande abraço, fui!